Bom dia, hoje dia 10 de junho de 2024 e ontem eu fui surpreendido por uma informação muito triste de uma jovem que morreu por overdose em situações muito estranhas que a gente precisa conhecer e entender que a Lua, no fundo, é que nos leva a essas questões emocionais estranhas, porque a Lua nos faz querer vivenciar sensações, sentimentos. Então, imagine uma pessoa com a Lua em Touro que quer solidez emocional, sentimentos estruturados, e até fica um pouco duro, né? No sentido de não se permitir muito as variações e se envolver em coisas muito fora da capacidade de sentir o chão. Escorpião, Lua em Escorpião, que já busca um controle emocional de tudo. E temos a Lua em Leão, que estamos hoje, desde ontem à tarde, que a Lua entrou em Leão. E nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre a Lua em Leão com mais carinho, após a gente conversar sobre esse caso que abala a sociedade. E eu que tenho uma grande alegria de ter estado no palco do Festival de Parintins, o Bombódromo, no ano em que eu estava por um desejo de conhecer o festival e por gostar de participar da organização de eventos, como fazia no Espírito Santo, grandes eventos que eu era coordenador em áreas, além dos eventos que eu mesmo criava, ter o prazer de estar num grande evento como o Festival de Parintins, é colossal, e poder estar ali, de alguma forma, na equipe. E estava eu na equipe do Boi Garantido, da qual a Ciazinha Digídia era a Sinhazinha, né? A filha do dono da fazenda, a princesinha da fazenda, onde ocorre a história do boi. E vi a encenação dela, ontem eu revi pelo Google imagens da época em que eu estava lá, coloquei lá a pesquisa, né? A apresentação da Sinhazinha em 2017 e estava lá exatamente aquilo que eu assisti de pertinho, porque eu estava dentro da, do piso do bombódromo, aguardando ali a hora de buscar ajudar, né? Porque eu era apenas um ajudante, de empurrar as alegorias que entram no bombódromo e saem do bombódromo. São duas entradas, dois portões no fundo do bombódromo, e as alegorias entram um lado, entra o outro e se unem na frente para poder formar, né, a grandiosidade do evento. E então eu tive ali, e é um evento tão espetacular, e me impressionou a condição com que foi trazido à tona esse caso da Sinhazinha Digídia. Aí, procurando, pesquisando, tivemos o apoio da Gleice Vitorino, que é do nosso grupo aqui, e que encontrou uma informação de que ela nasceu em 3 de fevereiro de 1992. E para tentar elucidar o caso, então
temos aí o desenho do céu desse dia para 6 horas da manhã, esquece ascendente, esquece casa 2, 3, 4, 5, porque não é possível saber isso sem a hora do nascimento. Enquanto não tivermos esses detalhes da hora, esse detalhe da hora, nós não temos casas astrológicas ascendentes. Temos a posição planetária para Parintins às 6 da manhã, que é quando o sol ali está nascendo. Isso, para mim, dá uma referência importante da personalidade da pessoa. Não preciso saber dos ascendentes, das áreas da vida, não. Só essa posição do sol na linha do horizonte já nos dá muita informação. Então veja que ela nasceu com sol em aquário, lua em aquário. A lua estava em aquário no dia que ela nasceu. Não necessariamente no grau 9, mas não pode estar muito longe, porque são 12 graus por dia. Ora, eu coloquei 6 horas. 6 horas já passou 3 graus no máximo. Ela está com 6 horas, está o grau 9, quase 10. Então, obrigatoriamente, a Lua só poderia estar no grau 6 se ela nascesse a 0 hora desse dia. Então, o grau de aquário nós não sabemos, mas sabemos que está em aquário. E, no máximo, ela teria aí mais 9, 18, até o grau 19 no máximo de aquário, se ela nascesse à meia-noite. Então, temos certeza, a Lua está em aquário. Mercúrio também em aquário. E olha que Saturno também estava em aquário. Ora, é interessante ver que aquário é um signo que tem uma liberdade, né? A liberdade é aquário. Lua em aquário, eu tenho liberdade emocional, eu posso viver a experiência que eu quiser, eu sou libertário, meu corpo, minhas regras. Essa coisa do jovem aquariano aí que a gente está vendo, a geração de 95 a 2003, que se permitem tudo, absolutamente tudo. Lembrando que geração é uma coisa, pessoa que nasce naquela geração é outra. Então, uma pessoa que nasce na geração libertária pode ter travas, claro, basta ter uma lua em touro, um Saturno conjunção com Sol, um signo mais restritivo, mas nasceu naquela geração, não vai poder combater aquela geração, porque ela é aquela geração. Ela pode não vivenciar tudo que aquela geração faz, mas ela sabe que aquilo é o normal para eles, né? Para ela também, a pessoa. Então, ela, mesmo que seja, vamos dizer, recatada, ela vai ter amigos e vai conviver com pessoas na escola, tudo que são assim, libertários, faz o que quer e ela vai ouvir todas as histórias. Então imagina que nós estamos diante de uma moça que, com excesso de aquário, vive uma situação complicada, porque é libertário demais. Ainda por cima, nasceu na geração que Plutão estava em Escorpião, que é uma geração que quer experimentar a química, as transformações corporais, os hormônios, o sexo. Quando Plutão entrou em Escorpião, foi quando veio a AIDS no mundo. Trouxe à tona, emergiu a questão do sexo. Quem é que tinha AIDS? Quem é o culpado por isso tudo? Os homossexuais, os drogados que trocam seringa. Esse pessoal é o causador de espalhar a AIDS no mundo. Era isso que acontecia no período que começou 1983 a 1995, quando Plutão estava passando Escorpião.
Ora, então, essa geração da qual a Didia nasceu, vieram para experimentar a química, experimentar o risco da morte ao limite. Por quê? Porque o sexo é mortal a partir de agora, né? Depois que Plutão entrou em Escorpião, ele trouxe a ideia do sexo mortal. As drogas mortais, na época tinha muita overdose, tinha Eudora, a cidade do interior de Minas, tinha outdoor lá, mostrando os jovens que tinham tido overdose por causa de droga. Eu mesmo participei de grupos de auxílio a drogados, a toxicômanos, para ajudá-los a entender o porquê, e não é fácil. Não. Então, vejam que ela não tem no mapa, na lista de astros, elemento fogo. Então, a passividade. Então, passa a ser uma pessoa que, não tendo ação, vai ter alguém que tem que ir com ela, agir com ela. E muito Capricórnio, ambição, Vênus em Capricórnio, Vênus em Capricórnio, Marte em Capricórnio, Urano em Capricórnio, Netuno em Capricórnio, nasceu na geração EUSA, Urano e Netuno em Capricórnio. Eu quero ser dono do meu nariz, eu não quero ninguém mandando em mim, eu quero ganhar dinheiro com meu trabalho, com minha construção de patrimônio, né? Eu que quero ser dona do meu nariz. Isso é a geração EUSA, que nasceu com Urano e Netuno em Capricórnio. Tanto que a primeira palavra que entra no título dela depois do nome é empresária. É isso aí. É o EUSA. Então, muita necessidade de vencer na vida, de crescer na vida, de ser um sucesso. E aí me conta lá um noticiário que a mãe, Lua em Aquário, uma mãe libertária, uma mãe louca, vamos dizer assim quase, né? Porque a Lua em Aquário é uma mãe que não está muito preocupada com essa relação das ideias conservadoras. Epa! Mas contaram, que eu não posso afirmar, porque eu não tenho essa experiência vivencial com a família, mas dizendo que aí a gente tem que entender que nesses momentos dizem qualquer coisa, né? Dizendo que a mãe filmava, eu vi lá filme que a mãe filmou a menina, filmou o filho drogado com essa substância que para eles parecia ser coisa divina, não é? Por exemplo, a ayahuasca, eu já tomei a ayahuasca 3 vezes e em momentos astrológicos específicos que eu queria investigar no meu ser aquela questão psíquica. E antes estudei muito sobre qual é a função do psicotrópico da ayahuasca. E foi aprovado pelo o uso no FDA americano por não encontrar nenhuma substância alucinógena. Eu falei, que é isso? Porque a substância é tão difícil de digerir, de quebrar aquelas enzimas, que o fígado tem que lançar no organismo, no estômago, ali no estômago, na passagem, né, do alimento após a digestão do estômago, a trituração, tem que lançar ali substâncias que normalmente não são produzidas, mas está lá no fígado e na vesícula. E aí eu falei, está muito claro, Júpiter rege fígado e vesícula. Se o indivíduo joga algo diferente do normal no corpo, a pessoa entra num estado de transe hipnótico, algo estranho, esquisito, eu não estou sabendo o que está acontecendo. E aí, ao ir para a corrente sanguínea,
a gente fica com percepções alteradas. Essas percepções alteradas geram o hipnotismo. E quando ocorre o hipnotismo, pessoas vêm falando coisas, eu saí fora das reuniões lá do pessoal, porque eles ficam falando umas balelas lá que para mim é tudo fantasioso. E aí foi que eu pude perceber minhas angústias, meus medos, minhas inseguranças causadas em cenas infantis. Eu posso contar essa experiência. Foram 3 experiências que eu vivi em momentos específicos astrológicos, conjunções muito fortes, para compreender aquela energia que estava travada no meu ser como criança. E aí pude observar um momento que me libertou de medos que era do meu pai e da minha mãe, que estavam numa cadeira na frente do ônibus indo para o Rio de Janeiro, eu sentadinho no meio ali, pequenininho, meu pai com medo, porque o motorista estava dormindo, dando aquelas cochiladas, e quando a roda passava no meio, caindo da estrada, ele acordava e tirava o ônibus, meu pai agoniado, minha mãe agoniada, meu pai pediu para dirigir o ônibus, o homem, não, fica conversando comigo aqui para não dormir, nós vamos parar ali em Campos, aí vai vir outro motorista. Então, imagina essa criança presenciando o pai e a mãe com medo, sem entender, né, claramente o porquê das coisas. Ao ser retornada essa memória, me ajudou a resolver muitas coisas. Então, gente, esse caso específico da Dídija, que me dá tristeza ver o nível de questões que as pessoas chegam. Mas o excesso de ambição, o excesso de liberalidade por parte de mãe, por parte da mente da pessoa, sem as cautelas necessárias, com esse estímulo da geração de poder viver toda a liberdade, tanto sexual como das questões do lado químico, de Plutão e Escorpião, tudo isso merece um estudo mais profundo e entender por que agora, o que aconteceu nesse momento para lidar com isso. Hoje nós íamos falar sobre a Lua em Leão. Ela nasceu com a Lua em Aquário, signo oposto da cruz dos signos fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Então amanhã nós vamos falar um pouco mais da Lua em Leão e procurar mais entender os fatos que a gente conseguir sobre a Dídija para interpretar o mapa com mais sensibilidade, amor, sempre com compaixão. Lembre-se disso. A Dídija não nasceu diferente disso. Ela podia ser diferente disso? Não. Deus organizou para ela ser o que ela é, ter a mãe que ela tem. E assim nós vamos compreender as pessoas como elas são. E porque a inconsciência, nós somos inconscientes. Eu sempre falo, Elon Musk não sabe por que ele ficou bilionário. Não sabe. Se alguém repetir a mesma história dele, vai ser bilionário? Não vai. Então, cada um nasce para ser o que é, para viver a história que tem que viver, para viver o cenário. Nós só temos que saber qual é o nosso cenário, qual é o nosso papel nesse cenário e ser feliz, porque a única coisa que nos resta é viver feliz, dentro da angústia possível do mundo, porque não tem como a gente deixar de sentir a dor dos gaúchos lá, perdendo tudo, de uma hora para outra acordar sem nada, só com sua roupa do corpo, só com aquilo que ele conseguiu pegar na hora e... Agora nós estamos com a beira de vulcões para explodir aí no mundo, muitos vulcões podem explodir, já estão se manifestando,
A cidade de Nápoles está tremendo com o vulcão lá embaixo, com planos de evacuação frágeis, mas faz parte desse momento que a gente cita que Plutão entrou em Aquário. E, claro, que vai ativar toda essa geração de muita liberalidade de Aquário, as pessoas que têm signo de Aquário. Vamos lá, eu espero que esse caso nos ajude a pensar mais no ser humano e da ordem divina com muita compaixão, porque criticar é fácil, mas nascer com o mapa dela não é fácil. Viver com essas condições astrológicas. Um forte abraço e até amanhã.